Ok, bom dia a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre tópicos de álgebra comutativa, né? Então, dessa vez, vamos apresentar alguns exemplos de espectros de anéis, né? Então, vamos começar com os mais simples, né? Embora os primeiros exemplos que vamos apresentar aqui já foram discutidos durante os vídeos anteriores, né? Mas vamos relembrar, né? Então, a princípio aqui, considere um corpo, né? Seja K um corpo, certo? Um corpo. Então, nós sabemos que o único ideal não trivial, aliás, o único ideal diferente de K é o zero, né? E esse daí, de fato, vai ser o único ideal primo, né? Então, o spec de K, né, o spec de K vai estar formado apenas por esse ideal primo, que é o ideal zero, ok? O ideal zero, né? Justamente como tem que ter um ideal primo e os ideais primos são próprios, então esse aqui vai ser o único, né? Então, a topologia de Zariski, né, nesse caso aqui, vamos chamar tal, a topologia de Zariski para esse spec aqui, obviamente vai consistir conjunto vazio, vai estar formado pelo conjunto vazio e todo o spec, né? Todo o spec de K, né? Todo o spec de K. Spec de K, né? Então, obviamente, essa topologia de Zariski vai coincidir com a topologia discreta, né? Porque aí, então, todos os subconjuntos do spec de K vão ser abertos, né? Então, isto aqui coincide, né? Coincide. Aliás, vamos escrever já diretamente. Isto aqui vai ser igual a topologia discreta, né? Topologia discreta. Muito bem. Mas geralmente, no lugar de um corpo, a gente pode considerar um anel artiniano, né? Mas geralmente considere um anel artiniano, seja A um anel artiniano. Lembrando que é um anel artiniano, né? Então vamos lembrar rapidamente, né? Certo? Um anel artiniano é aquele anel que tem a propriedade descendente, né? Ou seja, o que é descendente de ideais, né? Isto aqui significa que toda vez que você tem uma cadeia descendente de ideais, digamos, se I1 contém a I2, isso aqui contém a I3, né? Certo? Se isto aqui é uma cadeia decrescente de ideais, cadeia decrescente de ideais de A, então essa cadeia para, certo? De ideais de A. Então, a partir de um certo índice, todos são iguais, todos esses ideais são iguais, né? Então, vai existir um N natural, né? Tal que todos esses caras, IN mais 1, IN mais J, vão ser iguais, né? Todos esses daqui vão ser iguais para todo J maior ou igual a 1, tá? Então, um anel artiniano, né, por definição, é um anel que tem essa propriedade, né? Ok? Muito bem. Existe também outra condição equivalente, né?
o que a gente vai estudar com mais detalhe depois, né, quando falemos sobre anéis e módulos artinianos, tá? Muito bem. Bom, uma das propriedades, no caso de anéis artinianos, é que todo ideal primo vai ser um ideal maximal. Então, se A é um anel artiniano, o spec de A coincide com o max de A, né? Lembre-se que a gente denotou, ou está denotando, por max de A, o conjunto formado pelos ideais maximais, né? Então, essa igualdade está dizendo que todos os ideais primos são maximais. E mais ainda, né, esse conjunto aqui vai ser um conjunto finito. É um conjunto finito, né? Então, ele vai estar formado por uma quantidade finita de pontos, todos ideais maximais, tá bom? Então, esse daqui é um conjunto finito, né? Finito, certo? Agora, nós sabemos que se um ideal é maximal, então visto como um ponto, né, no spec de A, ele vai ser um ponto fechado, ou seja, conjunto formado por esse ponto, conjunto singular unitário formado por esse ponto, vai ser fechado, né? Então, todos esses pontos aqui são pontos fechados, né? Todo mundo aqui é fechado, né? Ok, então se todos os conjuntos unitários são fechados, né? Então qualquer subconjunto também vai ser fechado, sendo que este daqui é um conjunto finito, né? Qualquer subconjunto vai ser uma união, né, de alguns desses caras aqui, ou vai estar formado por alguns desses caras, todo mundo fechado. Então, todo mundo fechado. Então, a topologia de Zariski, né, nesse caso também vai coincidir com a topologia discreta, né? Eu disse mais geralmente porque, de fato, os corpos são exemplos de anéis artinianos, né? Todo corpo é um anel artiniano, né? Mas, de fato, existem outros anéis artinianos que não são corpos, né? Por exemplo, você pode considerar o produto direto de um corpo, né, com ele mesmo, ou com outro corpo, sei lá, né? Com outro corpo. Esse aqui é um exemplo de um anel artiniano que não vai ser um corpo. Então, essa categoria é uma categoria maior, mais ampla que a categoria dos corpos, né? Muito bem. Em geral, né, para um anel artiniano, a topologia de Zariski do seu spec vai ser exatamente a topologia discreta, tá bom? Muito bem. O seguinte exemplo, né? Vamos considerar aqui. Também é um exemplo que a gente já viu, né? Mas é interessante aqui lembrar que a gente vai usar depois. É o caso quando o anel é o anel dos inteiros, né? Então nós já vimos, né, que o spec dos inteiros está formado pelo ideal 0, né? E os ideais gerados por números primos, né? Ou seja, ideal gerado por 2, os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, os múltiplos de 5, né? Ou seja, todos aqueles ideais gerados por números primos, né? E esses caras aqui, que são gerados por números primos, correspondem ao maximal, né? Ou seja, o max de Z, ou seja, conjunto formado pelos ideais maximais, né, é igual ao conjunto formado pelos ideais gerados por números primos, 2, 3, 5, né? Isso aqui, ok? Esse ponto aqui, né? Esse ponto 0 é um ponto genérico, né? A gente já viu isso, né?
o ponto zero, né, é um ponto genérico. O que significa isso? Que se a gente calcula o fecho do conjunto unitário formado por zero, isto daqui, né, já vimos em geral que isto daqui é o vanishing, né, do ponto zero, tá? Certo? Ok, e aqui vão estar todos os ideais primos que contêm o zero. Isto aqui, o spec de z, né? Certo? Então, por definição, certo? Isso aqui está dizendo que zero, né, é um ponto genérico, né? Um ponto genérico, né? Ponto genérico é aquele ponto de tal que é denso dentro do spec, né? Certo? Ponto genérico. Muito bem. E os outros, né, como correspondem a ideais maximais, todos esses caras aqui vão ser pontos fechados, né? Todos esses caras aqui são pontos fechados. Então, o spec consiste de Z consiste de um ponto genérico, né, representado pelo ideal zero, e os pontos, os correspondentes a ideais maximais, que são pontos fechados, né? Outra coisa que a gente viu é que, dado n, um número maior que 1, né, porque os inteiros, né, formam um domínio de ideais principais, então todo ideal vai estar gerado por um inteiro, né? Vai estar gerado por um inteiro, né? E a gente pode tomar o inteiro positivo, certo? Estamos interessados agora, né, em ideais não triviais, então vai corresponder a inteiros positivos, que são geradores, né? Então esse n pode ser decomposto, né, como um produto de potências de números primos, né? Certo? PK, RK, né? Onde esses caras aqui, esses PIs, são números primos que aparecem na decomposição desse inteiro, né? Números primos, e essas potências aqui são números naturais, certo? Maiores ou iguais a 1, né? Então a gente viu que o conjunto de zeros desse n, ou seja, isto aqui, lembre-se que, segundo nossa convenção, representa o vanishing do ideal gerado por esse n, né? Ou seja, todos os primos que contém esse ideal, né? Obviamente, né, pelas propriedades da topologia de Zariski, já vimos que esse conjunto se reduz a esses primos gerados por esses números primos que aparecem na decomposição desse número, né? Ou seja, vai ser o ideal gerado por P1, ideal gerado por P2, ideal gerado por PK, não é isso? E um conjunto finito, né? Então, o correspondente aberto principal, né, o DN, que é o complementar disto aqui, né? Lembre-se que isto aqui vai ser o spec de Z menos o vanishing de N, né? Então vai ser menos o vanishing desse conjunto finito, né? Então esses abertos principais correspondentes a inteiros positivos, né, vão ser conjuntos que são complementares de conjuntos finitos, certo? E como esse daqui forma a base da topologia de Zariski, isso implica então que a topologia de Zariski, né, para o spec de Z, né, vamos ser mais específicos acá, para o spec de Z, não é outra coisa que a topologia cofinita, né, que por definição seus abertos são justamente complementares de conjuntos finitos, tá? Então, é a topologia cofinita, né? E a gente já falou disso, estamos lembrando apenas, né? Certo? Bom, muitas vezes para ilustrar esse comportamento aí, a gente faz o seguinte diagrama, né?
traça uma linha aqui, né? E aqui a gente indica os pontos fechados, né? Correspondem aos ideais maximais, né? O 2, o 3, certo? O 5, né? E assim vai, né? Certo? Correspondentes a ideais gerados por números primos, né? E, além disso, aparece um ponto, que é um ponto genérico, e a gente acostuma denotar dessa forma, para indicar que trata-se de um ponto genérico, né? Um ponto que a gente usualmente fala de um ponto gordo, tá? Então, vamos pintar assim, né? Certo? Então, esse aqui seria o ponto genérico, né? Esse ponto genérico, esse ponto gordo, né, corresponde ao ideal zero, né? Então, esse daí seria um diagrama esquemático do spec de Z, ok? Muito bem. Vamos ir generalizando esse exemplo, porque ao final os inteiros é o prototipo do domínio de ideais principais ou domínio de um domínio de fatoração única, né? Então vamos ver o que acontece inicialmente, né? Próximo exemplo, no caso de um domínio de fatoração única, né? São exemplo 3, certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá, considere inicialmente, né, um domínio de fatoração única, né? Seja A um domínio de fatoração única, um DFU, tá certo? E dentro desse domínio de fatoração única, vamos considerar um elemento irredutível, né? Π, um elemento de A, é irredutível, né? Irredutível. Então, a primeira observação é que o ideal gerado por esse elemento irredutível, né, ele vai ser um ideal primo, tá? Então, esse ideal aqui pertence ao spec de A, né? De fato, por que isso aí acontece? A primeira coisa que você tem que observar é que esse ideal aqui é um ideal próprio, porque o não pertence a esse ideal, né? De fato, porque, por definição, um elemento irredutível não pode ser uma unidade, né? Então, o não pertence a π, né? A esse ideal gerado por π, pois π não é uma unidade, né? Π, por definição, elemento irredutível, não é uma unidade do anel, né? Olha, você vê que se 1 pertence a π, então 1 poderia ser escrito como π vezes alfa, digamos, né? E isso aí implicaria que π tem uma inversa, então π seria uma unidade, que não é o caso, né? Então, a primeira observação é que esse ideal aqui é próprio, certo? Isso aqui já está indicando que esse ideal é próprio. Não é isso? Agora, por outro lado, né, para garantir que de fato é um ideal primo, considere um produto, se A por B pertence, o produto de dois elementos do anel pertence a π, então nós temos que garantir que ou A está nesse ideal, ou B pertence a esse ideal, né? Mas essa relação aqui implica de que π tem que dividir, né, a esse produto, né? A esse produto. Ok, e é nesse momento é que a gente usa o fato de que A é um domínio de fatoração única, né? Lembra-se que, por definição, domínio de fatoração única é aquele onde todo elemento, né, que não é uma unidade, certo? Pode ser, né, que não é unidade nem elemento zero, pode ser decomposto de maneira única como produto de elementos irredutíveis, né? E na escrita como produto ela é única menos da ordem que aparece, né? Então, se π, que é um elemento irredutível, né,
divide esse produto, então ele vai aparecer na fatoração. Se ele aparece na fatoração, é porque π necessariamente tem que dividir A, ou π divide AB, não é isso? Então, como A é um domínio de fatoração única, né? Essa aqui vai ser a justificativa, é um DFU, necessariamente esse π tem que ser um divisor de A, ou π vai ser um divisor de B, né? Portanto, a gente vai ter que A pertence ao ideal gerado pelo π, né, ou B pertence ao ideal gerado por π, certo? Muito bem. Isso aí demonstra de que, de fato, os ideais gerados por elementos irredutíveis são ideais primos, certo? Opa. Bom, agora vamos a um caso mais específico, que são os domínios de ideais principais, né? Ou seja, uma categoria menor, né? Porque lembra-se que todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única, né? Então agora suponhamos, né? Agora suponha que A é um DIP, né? Tipo os inteiros, né? Suponha que A é um domínio de ideais principais, né? É um DIP. Então, nesse caso, né, afirmamos que o spec de A consiste nos seguintes ideais primos, né? Primeira coisa, tem que aparecer o ideal zero, porque A é um domínio, né? E sempre que você tem um domínio, o ideal zero vai ser um ideal primo, né? Porque justamente você quocienta pelo ideal zero, vai ser isomorfo ao próprio A, que é um domínio, então esse ideal tem que ser primo, né? Pela propriedade. Além disso, desse ideal zero, né? A gente vai anexar todos os ideais gerados por elementos irredutíveis, certo? Ou seja, tal que π é um elemento irredutível, né? Irredutível. Tá? Um elemento irredutível de A, certo? Então, dessa forma, a gente tem caracterizamos o spec de A, né? Então, vamos comprovar essa afirmação, né, com efeito. Bom, como já falado, o ideal zero é um ideal primo, e como todo domínio de ideais principais é um DFU, né, os ideais dessa forma aqui, gerados por elementos irredutíveis, de fato, vão a ser ideais primos, né? Pelo que vimos acima, né? Irredutível em A, certo? Sendo que todo domínio de ideais principais é um DFU, acabamos de ver que dentro de um DFU, ideais gerados por elementos irredutíveis são de fato primos, tá? Então, essa inclusão aqui é clara, né? Essa inclusão é clara. Esse conjunto da direita está contido dentro do conjunto da esquerda, do spec, né? Para provar a outra inclusão, né, vamos considerar um ideal primo arbitrário, né? Certo? Então, vamos considerar, aliás, vou considerar um ideal primo diferente de zero, né? E então, a gente vai mostrar que ele tem que ser necessariamente gerado por um elemento irredutível. Então, seja P um ideal primo diferente de zero, um ideal primo de A, certo? Bom, como estamos dentro de um domínio de ideais principais, certo? Então, ele tem que ser gerado por um elemento, né? Certo? Então, ele vai ser gerado por um π para algum elemento π
que pertence a A, né? Obviamente a ideia vai ser mostrar que esse π tem que ser irredutível, né? Então isso aí comprovaria a outra inclusão, porque a gente vai pegar um P, né? Se ele é zero, está aqui já, nada a demonstrar. E se P é diferente de zero, ele tem que estar no outro conjunto. Então para isso é necessário mostrar que esse π é irredutível. A primeira coisa que você pode observar é que π não é uma unidade, né? Note que π não é unidade, né? Não pertence às unidades de A, porque, caso contrário, né? Se fosse uma unidade, esse ideal aqui seria todo o anel. Mas como esse aqui é um ideal primo, ele tem que ser próprio, tá certo? Muito bem. Além disso, agora sim faz sentido afirmar que π é irredutível, né? Além disso, π é irredutível. Por quê? Π é irredutível. Se você considera uma fatoração de π, né? Se você considera... vamos provar isso, né? De fato, se π é fatorado, né, como um produto de dois elementos dentro do anel, né, A e B elementos do anel, certo? A gente tem que mostrar que o A é uma unidade, o B é uma unidade, certo? Muito bem, mas essa igualdade aqui, em particular, né, está dizendo, né, deixa eu apagar essa vírgula aqui. Tá, essa igualdade aí está dizendo que, em particular, o produto A por B, né, que é igual a π, π é um elemento de P, então este daqui pertence a P, não é isso? Sendo que P é um ideal primo, né, ideal primo, certo? Então a gente tem duas possibilidades, certo? O A pertence a P, pela definição de ideal primo, né? Ou B pertence a P, né? A gente tomou um ideal primo, estamos com um produto, então um desses tem que pertencer ao ideal primo. Caso, por exemplo, A estivesse em P, né? E P, como P é gerado pelo π, certo? Então, esse A tem que ser um múltiplo de π, não é isso? Π é gerado, aliás, P é gerado por π. Então, se A pertence ao gerado por π, ele tem que ser um múltiplo de π. Então, A vai ser π vezes algum elemento T, digamos. Algum T, né, que pertence a A. Certo? Então aí você pode substituir nessa igualdade aqui, né? Nessa igualdade, né? Certo? Então você vai ter π igual, vou substituir A. A vai ser π por T, π vezes T, B. Como você está dentro de um domínio, e esse π aqui é diferente de zero, né? Π é diferente de zero, π não pode ser zero. Por que π não pode ser zero? Porque a gente, olha... a gente considerou um ideal primo diferente do zero. Então, e esse π aqui é um gerador, então ele não pode ser zero, né? Então vamos especificar aqui algum A que mora entre o de A e não é zero, tá ok? Então, sendo π diferente de zero, né, você pode cancelar, está dentro de um domínio, e então você obtém a relação 1 igual a T vezes B, né? Mas isto aqui indica que B vai ser uma unidade, né? B vai ser uma unidade, ok? Então, no caso que A pertence a P, certo? A gente conclui que B é uma unidade. E, obviamente, de maneira análoga, né? Se B estivesse em P, fazendo um processo parecido a esse daqui, a gente vai concluir que A é uma unidade. Então, moral da história, né? Se você considera uma fatoração de π, essa fatoração é trivial, no sentido que um desses caras é uma unidade, certo?
né? Então, de maneira análoga, né? Eu não vou escrever, né? Simplesmente vou colocar aqui o resultado. Logo, o B é uma unidade, né? E no outro caso, né? Caso B estivesse no P, você conclui que A é uma unidade, certo? Muito bem. Isso aí então mostra nossa afirmação de que π é irredutível, não é isso? E se P é irredutível, né? P vai ser então de um cara dessa forma aqui. Isso aí mostraria a outra inclusão. Ok? Então temos essa forma caracterizada completamente, né? O spec de um domínio de ideais principais, né? Então, o spec de um vai ser formado pelo ideal zero, mais os ideais primos gerados por elementos irredutíveis em A, certo? Veja, no caso particular dos inteiros, né? Os elementos irredutíveis correspondem a números primos. Então, no caso dos inteiros, você vai ter o ideal zero, né? E além disso, os ideais gerados por números primos, que são justamente os irredutíveis dos inteiros, certo? Muito bem. Esse conjunto aqui, que está formado pelos irredutíveis, né, vai coincidir com o max, tá? Outra coisa, esse ponto aqui, o zero, né, vai ser um ponto genérico, né? Isso é importante notar aqui, observar, tá? Note, né, que esse ponto zero corresponde a um ponto genérico, né? Zero é um ponto genérico porque o vanishing desse daqui, que vai ser o fecho, né, vai coincidir com todo o spec, né? Então, isso daqui vai ser um ponto genérico, né? E os outros, né? Os outros vão corresponder a ideais maximais. Max de A, né, está formado por esses outros ideais gerados por elementos irredutíveis, né? Pi é irredutível em A. Vamos aclarar isso daqui, né? Vamos aclarar essa última afirmação, né? Porque isso aí correspondem aos maximais, né? Ok, então a gente tem que provar que esses caras aqui são maximais, né? Olha, porque veja bem, os maximais, né, todo maximal é um primo. Então, um maximal tem que ser ou este ou ou esses caras, um desses caras. Olha, esse aqui não pode ser porque é um ponto genérico, né? Um ponto genérico, né? Sim, a gente está, é importante aqui, eu não disse, mas vamos considerar A um DFU, aliás, um DIP que não é um corpo, tá? Para evitar, por exemplo, o caso é um corpo, o maximal simplesmente se reduz a este zero, né? Vai ser igual a spec, né? Que seria um caso trivial, né? Então, a gente pode considerar, certo, o caso onde A é um DIP que não é o corpo, não corpo, tá certo? Não corpo. Tá? Não corpo. No caso, o corpo a gente já viu. Então, podemos assumir que não é um corpo, beleza? Muito bem, então, agora sim, né? Como não é um corpo, realmente agora faz sentido nossa afirmação, né? Então, é suficiente mostrar que elementos irredutíveis, né, geram ideais maximais, né? De fato, então, né, de fato, olha, para mostrar que esses caras aqui correspondem a ideais maximais, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui P, um elemento irredutível, né? Irredutível, e vamos considerar um ideal que contém
suponha aqui melhor, deixa eu escrever aqui. Suponha que I é um ideal dA, né? I é um ideal dA que contém o ideal gerado por π, né? Então, para que esse cara aqui seja maximal, você tem que demonstrar que I é igual a esse ideal aqui, gerado pelo π, ou, caso contrário, I tem que ser todo o anel, tá? Como a gente está dentro de um domínio de ideais principais, né? Esse I tem que ser gerado por alguém, digamos um elemento θ, certo? Algum elemento θ. Nós estamos dentro de um domínio de ideais principais, então todos os ideais são principais, beleza? Muito bem, então essa relação aqui, a gente vai ter isso aqui, né? Π está contido, né, dentro desse daqui, perfeito? Ok, então, como π, né, pertence, obviamente, a esse ideal, vai pertencer a esse ideal gerado pelo θ, então, esse π tem que ser um múltiplo de θ, né? Então, esse π aqui pode ser escrito como um θ vezes um t, digamos, né? Algum t que pertence a, certo? E aqui você vai usar o fato de que π é irredutível, né? Então aqui você tem uma fatoração de π, então essa fatoração tem que ser trivial, né? Então, pelo fato de ser π irredutível, né? Vamos escrever aqui π é irredutível, né? Essa fatoração tem que ser trivial, isso significa que θ vai ser uma unidade, né? Ou esse t aí vai ser uma unidade, né? T vai ser uma unidade, né? Uma dessas possibilidades tem que acontecer. Se θ for uma unidade, né? O ideal I, que está sendo gerado pelo θ, tem que ser todo o anel, não é isso? Todo o anel. Claro, se já possui uma unidade, então 1 também vai pertencer, então esse ideal tem que ser tudo. Caso T seja uma unidade, não é isso? Ok, então, dentro dessa relação aqui, π igual θ por T, a gente pode multiplicar então pelo inverso de T, né? E a gente teria T a menos 1 por π, seria igual a θ, certo? Nesse caso aqui. Mas isto aqui leva a, né, a quê? Ou isso aqui implica θ é um múltiplo, né? Um múltiplo de π. E se isso acontece, então ele vai estar no ideal gerado por π, certo? E, portanto, né? Portanto, o ideal gerado pelo θ vai estar contido, né, no ideal gerado pelo π. Não é isso? Que esse ideal gerado pelo θ é o I, certo? Então, como nós assumimos desde o início, né, que esse I, cadê? Ah, sim, aqui. Esse I contém o ideal gerado por π, então, e na outra possibilidade a gente está vendo que necessariamente vai acontecer a outra inclusão. Então, o que a gente vai concluir é que, nesse caso, I, né, tem que ser o ideal gerado pelo π, certo? Então, temos duas possibilidades para um ideal que contém π, o ideal gerado por π. Ou é todo o anel, ou ele coincide com esse ideal, certo? Portanto, esse ideal gerado pelo π é um maximal, tá certo? Isso implica, então, que o ideal gerado por π, né, é um maximal, certo? Qualquer que seja um elemento irredutível, né? Pertence a max, certo?
Muito bem. Então, isso aí já prova nossa afirmação? Sim, porque, olha, esse conjunto da direita, né, vai estar contido no max, pelo que acabamos de demonstrar, né? Ok. E, por outro lado, a outra inclusão vale porque se você pega um ideal maximal, né, já que você não está dentro de um corpo, esse ideal maximal vai ser diferente de zero. Ele vai ser um ideal primo e os ideais primos diferentes de zero são dessa forma, certo? Gerados por elementos irredutíveis, tá certo? Então, temos caracterizado assim o conjunto max, certo? Muito bem. Um caso especial, né? Como já vimos, vamos anotar aqui, casos especiais de domínios de ideais principais, né? São, obviamente, os inteiros, né? Vamos anotar aqui, né? Casos especiais. Considerar dois casos especiais, né? Especiais, né? De domínios de ideais principais, né? O primeiro desse daqui seria os inteiros, né? A igual aos inteiros. Que é um caso que a gente já viu isoladamente, né? Já estudamos isso aqui com detalhe, então não temos mais nada a falar sobre isso. Mas agora vamos apresentar outro caso interessante, que é o análogo, esse aqui o contexto aritmético, o análogo algébrico, seria o anel de polinômios, né? Então, considere A, desculpa aqui, vou escrever aqui. O outro caso vai ser A, anel de polinômios numa variável com coeficientes num corpo, certo? K de x, né? Aqui esse K vai ser um corpo, né? Para que justamente seja um domínio de ideais principais, né? Certo? Ok. Bem, então, nesse caso aqui, né? Como vai ser o spec, né? Pelo que acabamos de ver, o spec de K de x, né? Vai ser o conjunto formado pelo ideal zero, né? Juntamente com os ideais principais gerados por elementos irredutíveis de cada x, ou seja, polinômios irredutíveis, né? Tal aqui, ó, gerados por f, tal que f é o polinômio irredutível, vamos escrever aqui, né? Um polinômio irredutível de k de x, certo? Irredutível de k de x, né? E já sabemos que esse conjunto, esse conjunto aqui, todo esse aqui, vai ser conjunto max, né? Toda essa parte daqui, vamos anotar com vermelho, né? Todo esse negócio aqui, este daqui corresponde ao max. Este daqui é o max, conjunto maximal de k de x, né? Porque anéis de polinômios não são corpos, certo? Anéis de polinômios não são corpos. E este ponto aqui é um ponto genérico, certo? Ok. Outra coisa, né, que é análoga a isto aqui, por exemplo, né, como são os vanishings, no caso dos inteiros, né, como são os vanishings de números inteiros positivos, por exemplo, né, são conjuntos finitos, né, formados por maximais. Então, no caso dos polinômios, deixa eu ver, estamos aqui, certo? Você pode pegar um polinômio no constante, aqui seja, por exemplo, f, né, um polinômio aqui com coeficientes nesse corpo, no constante, tá certo? No constante, tá? Então, né, você sabe, né, que como k de x é um domínio fatoração única, aliás, esse k de x é um domínio euclidiano, portanto, ele vai ser um domínio fatoração única, tá?
certo? Ou seja, mais que um DIP, ele é um domínio euclidiano, um domínio de fatoração única, certo? Ok, isto aqui pode ser escrito então, digamos, como um produto de um polinômio constante vezes alguns polinômios irredutíveis. Um produto de potências de polinômios irredutíveis. Né? Da mesma forma que no caso aritmético dos inteiros. Né? Certo? Então, esses caras aqui, esses p's, são polinômios irredutíveis de Kdx. Né? Kdx. Irredutíveis. Né? Irredutíveis. E estas potências são números naturais, não é isso? Ok, então como vai ser o vanishing de f, né? O vanishing de f, ou seja, do ideal gerado pelo f, né? Igual que no caso dos inteiros, né? Ele se reduz ao conjunto formado pelos ideais gerados por esses polinômios irredutíveis, né? Ou seja, gerado pelo π1 gerado pelo πk. Mas todos esses caras daqui são pontos fechados, porque correspondem a ideais maximais, certo? Todos, né? Um conjunto finito. Aliás, esse é um conjunto finito que eu queria concluir. Esse aqui é um conjunto finito, né? Conjunto finito, certo? Um conjunto finito, tá? Conjunto finito. Então, o aberto principal, né, associado a esse F, né, ou seja, o spec complementar, né, o spec de Kdx menos esse vanishing de F vai ser um conjunto, vai ser o complementar, né, de um conjunto finito. Isso aí implica, né, dado que esses abertos principais formam a base da topologia de Zariski, então a topologia de Zariski para o spec de Kdx, né, não é outra coisa que a topologia cofinita, certo? Então, mais uma vez, essa topologia de Zariski é a topologia cofinita do spec. Né? Porque justamente os abertos, né, abertos não triviais, digamos, são complementares de conjuntos finitos. Né? Então, a topologia cofinita. Né? Cofinita. Sim, um caso importante, né, do spec de Kdx, de um anel de polinômios, é quando o corpo é algebricamente fechado, né? Então, no caso que esse corpo K seja algebricamente fechado, né? No caso que K é algebricamente fechado, por exemplo, os complexos, né? Algebricamente fechado, significa isso que todo polinômio não constante pode ser fatorado dentro de K, ou seja, tem pelo menos uma raiz dentro de K, algebricamente fechado, né? Essa é a definição de algebricamente fechado, né? O caso, digamos, que a gente conhece mais, né? Está mais familiarizado, os complexos, né? K pode ser os complexos. Então a gente pode pensar nos complexos, né? Mas existe um resultado, né, dentro da teoria dos corpos que garante que todo corpo está contido dentro de um corpo algebricamente fechado, tá? Bom, então no caso concreto que K é algebricamente fechado, né, os polinômios irredutíveis, né, os polinômios irredutíveis aqui, certo? Teriam que ser polinômios de grau 1, certo? Então, f vai ser irredutível, né, nesse caso aqui, f um polinômio daqui, né, no caso algebricamente fechado, digamos, com coeficientes nos complexos, por exemplo, esse daqui vai ser irredutível, né, se somente se f, né, vai ser um polinômio de grau 1, ou seja, vai ser um A
vezes um x menos alfa, né? Isso é um polinômio dessa forma, né? Para algum a, um coeficiente, né? A que pertence a K, obviamente diferente de zero, e alguma raiz alfa, algum elemento de K também, alfa, certo? É porque, como eu disse, né, todo polinômio, se fosse um polinômio de grau maior, ele vai ter raízes, né? Então ele pode ser fatorado, né? Então deixaria de ser irredutível. Os únicos caras que vão ser irredutíveis são esses caras aqui, lineares. Ok? Então, nesse caso aqui, nesse caso concreto, né, do corpo algebricamente fechado, o spec de K de x vai ser o seguinte, né? Vai ser o ideal gerado pelo zero, união com os ideais gerados por polinômios irredutíveis, né? Ou seja, polinômios dessa forma, né? X menos alfa, onde alfa pertence ao corpo, certo? Por que eu não considerei aquele coeficiente A, esse coeficiente A? Porque, né, o ideal gerado por tudo isso daqui, dado que A é uma unidade, né, já que é um elemento diferente de zero, né, dentro de cada x, ele é invertível, né, então, sim, A gera o mesmo ideal, correto? E este daqui vai ser o maximal, né? Então, em particular, o max, né, K de x, no caso algebricamente fechado, certo? Corresponde, né, ao conjunto formado pelos ideais dessa forma, né? Alfa, um elemento que está em K. Certo? E isto aqui vai estar em bijeção, em correspondência biunívoca, né, com os elementos de K, né? Porque, olha, para cada elemento de K, você tem um ideal gerado dessa forma, né? Pega um alfa, então tem esse ideal gerado por x menos alfa. E para cada elemento, para cada ideal maximal, que corresponde a um ideal irredutível, portanto linear, vai ser dessa forma. Então você associa esse alfa aqui, certo? Então existe uma bijeção, tá? Uma bijeção. Embora eu estou trabalhando aqui no caso de uma variável, né? Essa identificação aqui também vale para corpos algebricamente fechados e polinômios em n indeterminadas, certo? Você vai ter uma bijeção semelhante, né? Ou seja, estou dizendo o seguinte, né? O conjunto maximal de K de x1 xn, certo? Todos os maximais aqui, você pode mostrar que são da forma gerados por x menos alfa 1 x n menos alfa n, né? Onde esses caras aqui, alfa 1, alfa 2, alfa n, são elementos de K, né? Na verdade, isso aqui corresponde a um teorema forte da geometria algébrica, que é o teorema de Nullstellensatz, né? O teorema dos zeros de Hilbert, né? Como sempre, aqui esse K é algebricamente fechado, né? Para indicar que K é algebricamente fechado, a gente escreve dessa forma, ou seja, ele coincide com o seu fecho algébrico, né? Por exemplo, você pode pensar nos complexos, né? Então, certos ideais maximais vão a ser dessa forma, né? Então, este daqui, como eu já disse, pode ser então identificado com K elevado a n, esse produto cartesiano de K n vezes, né? Porque todo ideal maximal dessa forma, né? Então, a esse ideal aqui, você associa a n upla
alfa 1, alfa n, não é isso? E, reciprocamente, a toda n upla, você associa um ideal dessa forma, tá bom? Então, digamos, a princípio, é uma bijeção, né? Uma identificação, certo? Que a gente pode ver depois. Muito bem. Certo? Ok. Sim, outro exemplo, né? Outro exemplo interessante que vamos considerar agora. Deixa eu anotar aqui. O exemplo 4 vai ser o caso quando o anel A, é um anel de séries de potência, né? Então, nosso A, nesse caso aqui, vai ser Kx. O que significa isto aqui? A princípio, esse K é um corpo, né? K é um corpo, certo? E essa anotação aqui é indicada para falar do anel de séries de potências, né? Na indeterminada x com coeficientes em k. Mais concretamente, seus elementos vão ser séries potências formais. A0 mais A1 x mais A2 x2, né? Mais, né? Continua isso daqui, né? Onde esses coeficientes aí são elementos do corpo, né? E a gente soma e multiplica, né? De maneira formal, tá certo? Então é conhecido dentro da álgebra comutativa que esse anel de séries de potência, né, é um domínio de ideais principais, tá? Então vamos anotar aqui essas propriedades, né? Este daqui é um domínio de ideais principais, ou seja, todo ideal vai ser principal, gerado por um elemento. Mas ainda, ele vai ser local. Lembre-se que local significa que ele vai ter um único ideal maximal, né? Local é quando tem um único ideal maximal. E quem vai ser esse único ideal maximal? Vamos indicar aqui. Esse único ideal maximal vai ser aquele gerado pelo x, tá bom? Pelo x. Muito bem. Outra coisa aqui, todos os, além disso, né? Além disso, os ideais, né? Além disso, os ideais que têm que ser principais, né? Se você considera I um ideal de cada x, desse anel de séries de potências, certo? Ele vai ser principal, né? Vamos considerar os casos não triviais. Digamos, considere I diferente de zero e próprio, tá? Então, diferente de zero, contido propriamente em I, contido propriamente no anel de séries de potências, né? Olha, como ele é um ideal próprio, ele tem que estar contido dentro de algum ideal maximal, mas nesse caso concreto, aqui a gente apenas tem um ideal maximal, né? Então tem que estar contido aqui. E a gente prova, né, que que um gerador desse I é alguma potência de x, certo? Algum n maior ou igual a 1, certo? Ou seja, os ideais não triviais são gerados por potências de x, beleza? Ou seja, em outras palavras, né, a gente tem uma cadeia aqui, né, onde podemos mencionar todos os ideais, né? Aqui está o menor de todos, o zero, né? E os ideais que são diferentes de zero, tem que ser dessa forma, né? Então eles vão formar uma cadeia, né? Então, digamos, aqui você vai ter os múltiplos de x cubo, né? Os múltiplos de x quadrado,
os múltiplos de x, que é o maximal. Esse daqui é justamente o maximal, o único maximal. Então, o seguinte ideal aqui tem que ser todo. O anel de séries de potências, certo? E aí você está bem claro como são todos os ideais, né? Muito bem. Então, nós sabemos, né, como esse daqui é um domínio de ideais principais, nós sabemos caracterizar o seu spec. Então, o spec K de x, né, tem que estar formado pelo ideal zero. Isso aí a gente já sabe, né? Que é um domínio, então aparece o zero. E além disso, né, tem que estar os ideais formados, os ideais gerados por elementos irredutíveis. Então esse x cubo não é irredutível, porque ele pode ser fatorado como x vezes x quadrado. X quadrado também não, porque é x vezes x. O único irredutível vai ser esse cara aqui, né? Certo? Além disso, nós sabemos que os irredutíveis já correspondem aos maximais, não é isso? Os gerados por irredutíveis correspondem aos maximais. Então, quem está faltando aqui é o ideal maximal, ou seja, o gerado pelo x, certo? Então, o spec, né? O spec é bem simples, se reduz a esses dois pontos aí. Sendo que esse ponto que está aqui é um ponto gordo, né? Um ponto genérico, né? Esse aqui é um ponto genérico, certo? Genérico. E esse ponto aqui, né? É um ponto fechado porque corresponde a um ideal maximal, não é isso? Fechado. Então, como vai ser a topologia de Zariski para esse spec, né? Bom, então, a topologia de Zariski, né, para o spec de cada x que vai estar aí, obviamente tem que estar o vazio, né? O vazio, certo? O vazio. Conjunto potência vai estar formado por quatro elementos, né? 4 subconjuntos. Um desses, o vazio, outro é todo o spec, obviamente, certo? E então, os outros vão ser os conjuntos singulares formados por esse ou esse daqui, né? Agora, o conjunto singular formado por esse seria o complementar desse daqui. Ele é um ponto fechado, então o conjunto singular formado por ele vai ser um conjunto fechado. Portanto, seu complementar vai ser aberto. E complementar é isto aqui. Então ele tem que ser um aberto, né? Um aberto, certo? Um aberto. Porque complementar vai ser um fechado, que é justamente isto aqui, né? Mas este daqui não, porque o complementar vai ser isto daqui, que não é um ponto fechado, é um ponto genérico. Então, este daqui não pode ser aberto, né? Ou seja, o conjunto singular formado por esse não pode ser aberto. Então o que está faltando aqui para completar todo o spec, né? Todo o spec, né? Ou seja, vou anotar todo o spec dessa forma. Vou anotar aqui, tá? Então, por que eu anotei dessa forma? Para identificar essa topologia de Zariski, ou relacionar com uma topologia conhecida, né? Olha, dentro dos exemplos de espaços topológicos, quando você começa a estudar, né, você quer saber, por exemplo, quais são as topologias sobre um conjunto formado por dois elementos, né? Digamos, um conjunto formado por A e B. Obviamente, as topologias triviais, a indiscreta, onde somente o vazio e todo o conjunto são abertos. Outro caso extremo, a topologia discreta, todo o mundo, né, todo subconjunto vai ser aberto. E aparece outra mais, certo? Que é a topologia de Sierpinski, que vai estar formada por três elementos, né? Certo? Seria o vazio, todo o conjunto, e além disso, conjunto formado por um desses elementos, tá? Somente um desses caras vai corresponder
a um conjunto singular aberto. Tá? Então, isto daqui é realmente a topologia de Sierpinski. Tá? Esse exemplo que eu falei corresponde à chamada topologia de Sierpinski, né? Conhecida assim em honor ao grande matemático, topólogo, né? Algébrico Sierpinski. Topologia de Sierpinski. Topologia geral, na verdade. Sierpinski. Não estou enganado, ele é polonês. Ok. Muito bem. Esse daqui é, no caso, algébrico, né? No caso algébrico. Por que eu digo isso? Porque existe o análogo aritmético, né? Então, o análogo aritmético do anel de séries de potência seria o anel dos inteiros p-ádicos, né? Então, no contexto aritmético, a gente vai ter um anel com um comportamento semelhante. Aritmético, a gente pode considerar o anel dos inteiros p-ádicos, né? Esse P aqui representa um número primo, ou seja, P, um número primo, certo? Um número primo, tá? E que tipo de objeto é esse anel aqui? Bom, primeiro a gente tem que conhecer quem são os elementos, né? Seus elementos também vão ser séries de potências, só que em P. Então, os elementos vão ser da forma A0 mais A1P mais A2 P quadrado, né? Mais, né? Isso aqui pode ter uma escrita infinita, né? Onde esses coeficientes aqui são números inteiros, né? Que variam entre 0 e P menos 1. P menos 1. Menor ou igual que P menos 1. É como se você tivesse uma escrita em base P de forma infinita, tá? E então como se soma, como se multiplica dentro desse anel? Da mesma forma que você trabalha em base P, certo? Se passa da base, né, você considera o resto de dividir por P, né? Ou seja, você multiplica, certo? E considera o resto, né? E aí continua a trabalhar, certo? De maneira formal, tá? Bom, este daqui tem o mesmo comportamento que o caso das séries de potência, né? Ou seja, ele vai ser um domínio de ideais principais, vai ser também local, né? Seu único ideal maximal vai ser da forma PCP, ou seja, os inteiros p-ádicos onde A0 é igual a zero. Isso aí está significando, ou seja, todos aqueles onde esse primeiro coeficiente é zero, tá? Muito bem. E o qualquer outro ideal, né, vai ser ideal próprio, vai ser um múltiplo desse daqui. Tá? Então a gente vai ter da mesma forma que no caso no caso dos cadê? Sim. No caso das séries de potência, né, a gente tem uma cadeia aí, né, que descreve todos os ideais dos inteiros p-ádicos, certo? Então, vou escrever diretamente, né? Aqui tem o zero, né? Contido propriamente, vai, né? Aqui vai ser o P, os múltiplos P cubo. O que significa o P cubo? ZP, que eles vão ser um múltiplo de P cubo. Então, eles vão começar a partir de P3, ou seja, os anteriores A0, A1, A2, todos são zeros. Tá? Ele está contido aqui em P2 ZP, contido propriamente
propriamente em PZP, certo? E isto aqui contido propriamente em ZP. Tá? Olha, os inteiros p-ádicos, né, juntamente com seu corpo de frações, que são os números inteiros, os números p-ádicos, né, é um objeto de muito interesse, né, no contexto da teoria algébrica dos números, certo? Existe também uma análise semelhante à análise real que estuda a análise p-ádica, né? Ok, bem, então aqui o SPEC de ZP, né? O SPEC de ZP tem que estar formado por quê? Vai estar formado pelo ideal correspondente ao ideal zero, porque é um domínio, né? Mais os maximais aqui, né? Já vimos, né? Porque correspondente a ideais formados gerados por irredutíveis, né? Os maximais. Nós sabemos que somente existe um, este daqui. Então vai ser este daqui, né? E novamente, mais uma vez, né? Este cara aqui é um ponto genérico, e esse ponto é um ponto fechado, né? Então, mais uma vez, a topologia de Zariski vai coincidir com a topologia de Sierpinski, tá? Então, vamos anotar aqui, topologia de Zariski, né, do SPEC dos inteiros p-ádicos, né? Inteiros p-ádicos, certo? Coincide com a topologia de Sierpinski. Então, a topologia de Sierpinski, né? Agora, esses exemplos, na verdade, né, caso algébrico, caso aritmético, né? Esses aqui são exemplos de anéis mais gerais que têm o mesmo comportamento, né? Mas geralmente, eu vou deixar apenas para curiosidade, né? Você pode considerar os anéis de valoração discreta, né? Há um anel de valoração ou valorização, ou de valuação discreta, certo? Bom, a gente vai estudar isso daqui mais na frente, né, com um pouco mais de detalhe, né, e vamos ver que tanto anéis de séries de potência como os inteiros p-ádicos são exemplos particulares disso daqui. O que vai acontecer é que o SPEC DA, a topologia de Zariski, aliás, do SPEC de um anel de evaluação discreta é igual à topologia de Sierpinski, tá? Sierpinski. Então, todos correspondem a um exemplo genérico, digamos. Muito bem, e vamos ver agora, né, outro exemplo interessante, né, o último, tá? Vamos anotar aqui. Exemplo 5. Gostaríamos de conhecer o SPEC do anel de polinômios com coeficientes inteiros, tá? Queremos determinar isto aqui, né? Quem é esse daqui? Como são os ideais primos, né, desse anel de polinômios, tá? Então, para entender isso, a gente vai considerar a inclusão natural de z dentro de z de x. Então, considere a inclusão dentro de z dentro de z de x, tá? Z de x, né? Isso aqui é a inclusão natural, né? Inclusão natural. Cada inteiro você faz corresponder ao polinômio constante dado por esse inteiro, né? Então, a inclusão natural.
Muito bem, como esse daqui é um homomorfismo de anéis, né, nós sabemos pelo comportamento funtorial, né, que isto aqui vai induzir, né, isso aqui vai induzir uma aplicação contínua entre o spec de z de x e o spec dos inteiros que nós conhecemos bem, né, o spec dos inteiros. Esse objeto da direita, certo? Nós já sabemos como vai ser, né? Então, esse mapa aqui seria o spec de I, né? Que a gente inclusive denotou também como IA, certo? IA, né? Usamos isso daqui, ou anotação funtorial, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós conhecemos esse objeto. Esse objeto aqui, né, mais uma vez, ele está formado pelo zero, né, o ideal correspondente a zero, união, né, união com os maximais, ou seja, os ideais gerados por números primos, né, onde P é um número primo. É número primo. Certo? Muito bem. Então, para conhecer esse objeto da esquerda, o spec de z de x, a gente basta entender como são as imagens inversas de cada um desses conjuntos. Como é? Porque, olha, se aqui, esses caras aqui preenchem todo o spec de z, né? Este aqui é igual a este aqui. Se eu conheço como é a imagem inversa desse conjunto, e como é a imagem inversa desse conjunto, né, a gente descreve, então teríamos a descrição total do spec de z de x. Tá? Então vamos anotar aqui. Então basta descrever, né, basta descrever, certo? Como é a imagem inversa via esse mapa aqui. Para não carregar a anotação, eu vou usar esta daqui, IA. Então, basta descrever como é a imagem inversa, né? Imagem inversa, certo? Desse conjunto aqui. A gente, quando tem um conjunto singular, né? A gente não usa essa chave, simplesmente coloca ponto, né? Ou seja, que a gente conhece como fibras. Basta descrever as fibras, né? Ou seja, imagens inversas de conjuntos singulares, né? Isto aqui e isto aqui, né? Iota a menos 1, né? Desses ideais maximais, né? Correspondentes a números primos, certo? Se você conhece isso daqui, então você vai conhecer todo o spec de C de x. Tá? Esta fibra aqui, ou essas fibras, porque aqui, na verdade, P é um número primo, né? Então, temos infinitas, para cada primo temos infinitas fibras, certo? P, número primo. Tá, essas fibras da direita são mais simples de descrever, tá? Então, vamos começar com essas aí, certo? Então, primeira parte, né? Vamos considerar aqui uma bolinha. Tá? Tá, então vamos considerar um número primo P inicialmente, né? Certo? Bom, seja P um número primo, seja P, né? Um número primo, A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, né? Número primo. Esse ideal primo aqui, né? Esse ideal primo é maximal, portanto, ele vai ser um fechado, né? Então a gente já viu, né, que como essa aplicação aqui ela é contínua, imagens inversas de fechados tem que ser fechado, né? Então veja bem, já vimos inclusive uma relação, né? Olha, vamos anotar aqui no caso concreto, isto aqui, a menos 1
desse cara aqui, que é um fechado, esse aqui é um fechado, ele tem que ser um fechado também, né? Certo? Ele tem que ser um fechado do spec, né? Porque, olha, se você considera um fechado no spec de Z, né, que é justamente o correspondente a esse ideal maximal, sua imagem inversa tem que ser um fechado daqui. Né? E nós, quando mostramos esse resultado de forma geral, vimos que isso aí corresponde ao vanishing da extensão via essa inclusão natural, no caso do ideal primo P, o maximal, na verdade. Né? Certo? Então, isto aqui tem que ser o vanishing da extensão de P para Z de X. Né? Ou seja, vamos anotar aqui iota de isto aqui, né? Que não é outra coisa que a extensão, ou seja, os polinômios que são múltiplos de P. Ok? É isso aí, tá? Muito bem. Ou seja, essa fibra, na verdade, corresponde ao esse conjunto fechado, vanishing, disto aqui, tá? Muito bem. Então, agora, né, para entender bem essa fibra, vamos considerar a seguinte aplicação. Considere o homomorfismo. Vamos chamar de psi. Seguinte. Ele vai partir de C de X, né? E vai ter valores no anel de polinômios com coeficientes em Fp. Quem é esse Fp, para entender? Esse Fp, por favor, aqui é o corpo finito de P elementos, né? Certo? Ou seja, o Z quocientado pelo PZ. Certo? Os inteiros residuais módulo P. A gente acostuma escrever, principalmente no contexto da teoria Galois, como Fp, o corpo de Galois de P elementos, certo? Fp. Tá, e qual é a correspondência? Você vai pegar um polinômio aqui, né? Um polinômio qualquer, digamos que ele tem essa escrita aí, xi, obviamente uma escrita finita, né? E você vai fazer corresponder o psi de f, que a gente vai denotar como f barra, né? Mas quem é, por definição, ele tem que ser um polinômio aqui, tá? Então, seus coeficientes vão ser as classes desses AIs módulo P, certo? Tá? Então, por favor, esse AI aqui não é outra coisa que AI módulo P. Né? As classes, certo? As classes correspondentes aqui, nesse corpo, né? Ok? Ou seja, você vai trabalhar apenas com os resíduos, né? Que se formam ao dividir esses AIs com P, digamos, certo? É fácil ver que esse homomorfismo é um homomorfismo sobrejetivo. Né? Então, esse homomorfismo aqui é um homomorfismo sobrejetivo. Deixa eu notar. Né? Então, psi é sobrejetivo. E, além disso, né, a gente pode caracterizar o núcleo, né? O núcleo desse daqui. Deixa eu ver aqui. Além disso, o núcleo, que vai ser o núcleo? Veja bem aqui, ó. O núcleo de psi vai ser o seguinte, né? Olha, se f barra é zero, se esse polinômio é zero, significa que todos esses coeficientes barra AI são zeros, né? Ou seja, para isso acontecer, todos esses AIs têm que ser múltiplos de P. Então, esses AIs vão ser múltiplos de P, portanto, todo esse polinômio, né, vai ser um polinômio com coeficientes, todo mundo múltiplos de P. Então, todo esse polinômio vai ser um múltiplo de P.
Se isso acontece, então vai estar nesse ideal, né? PZ de x, tá? PZ de x, tá vendo? Então, não é coincidência, né? Então, este daqui vai ser PZ de x. Perfeito. Tá, então temos assim um homomorfismo sobrejetivo, cujo núcleo agora está bem conhecido, né? E então, pelo teorema de fatoração, esse mapa induz um isomorfismo do quociente para a imagem, né? Mais concretamente, vamos escrever isso daqui. A gente partiu de z de x, né? Esse psi é uma aplicação sobrejetora, vamos colocar aqui dessa forma, a gente já costuma escrever assim para indicar que o mapa é um sobrejetor com valores nesse anel de polinômios. Vamos considerar a projeção canônica no quociente, certo? Aqui, pelo núcleo, né? Quem é o núcleo? O núcleo, né? Esse daqui, por favor. PZ de x. PZ de x. PZ de x. Ok? Então, pelo teorema de fatoração, né? A gente tem o homomorfismo daqui e aqui, né? Na verdade, esse homomorfismo vai ser um isomorfismo. É um teorema fundamental, né? O primeiro teorema fundamental. Então, vamos chamar esse daqui de psi-tio, certo? Porque está partindo do quociente pelo núcleo e esse mapa é sobrejetor. Ok? Muito bem, sendo assim, esse isomorfismo induz, né? Esse psi é um isomorfismo, induz, então, por favor, este daqui é um isomorfismo de anéis. Isomorfismo de anéis, né? Isomorfismo de anéis. Olha, a gente estudou o funtor, spec, quer dizer, o spec como um funtor, né? Entre a categoria dos anéis e a categoria dos espaços topológicos, tá? Então, uma das propriedades dos funtores é que se a flecha que você considera um isomorfismo na primeira categoria, então, via o funtor, a flecha correspondente vai ser um isomorfismo na segunda categoria. Então, como os isomorfismos de anéis são isomorfismos na categoria de anéis, né? Então, os induzidos, ou seja, o spec desse daqui, vai ser um isomorfismo na categoria dos espaços topológicos. E os isomorfismos na categoria dos espaços topológicos são os homeomorfismos, tá? Então, vai induzir um homeomorfismo entre o spec de FP de x, né? E o spec desse cara aqui, o spec desse quociente aqui, né? Do quociente, certo? Um homeomorfismo, tá certo? Um homeomorfismo. PZ de x. Porque é um isomorfismo na categoria dos espaços topológicos, tá certo? Muito bem. Um homeomorfismo. Homeomorfismo, tá? Agora, nós já vimos, né, como são os specs de quocientes, né? Já vimos, vamos anotar aqui, né? Já vimos, né, que existe um homeomorfismo entre esse spec, né? Spec aqui desse quociente, certo? Com o vanishing do ideal, certo? O vanishing do ideal aqui, ó. Então, existe um homeomorfismo com o vanishing do ideal aqui que participa no quociente, né? Deixa eu apagar esse daqui. Estou gostando dessas Z, inteiras mais bonitinhas, né? Então, o vanishing deste daqui,
PZ de X, né? Inclusive, a gente viu que esse homeomorfismo aqui, né? Isto aqui vai ser justamente o spec, né? De π. De quem π? A aplicação projeção natural, certo? Porque esse π aqui, ó, esse π aqui, via aplicando o funtor spec, você vai ter um mapa daqui a aqui. Mas já vimos que esse mapa é injetivo e a imagem é justamente o vanishing desse ideal. E aí provamos que era uma aplicação fechada sobre a imagem, né? E, portanto, induzia um homeomorfismo, tá certo? Então, a gente tem aqui um homeomorfismo, né? Um homeomorfismo, tá? Olha, e além disso, né? Além disso, a gente viu que esse vanishing é justamente a fibra. Olha, a fibra J-1 de P. Ou seja, tá tudo bacana, né? Porque isto daqui é a fibra que nós tentamos descrever. Não é isso? Muito bem. Isso aqui é a fibra, né? Olha, então vamos trabalhar com a composição desses mapas, né? Eu tinha um mapa daqui para aqui, né? E daqui para aqui. Então vamos trabalhar com a composição, né? Olha, então a gente vai ter o spec, né? O spec de esse anel de polinômios com coeficientes aqui, né? Um homeomorfismo, né? Um homeomorfismo que vai daí para esse spec desse quociente, né? O z de x, pz de x, né? E via esse outro mapa, vamos para o vanishing, que não é outra coisa que a fibra procurada, né? J a menos 1 de P, não é isso? E aqui estão os mapas correspondentes. Este daqui é o spec de psi chapéu, esse daqui o spec de pi, não é isso? Mas nós sabemos pelo comportamento, né, funtorial que essa composição aqui de specs, spec de pi composta com spec de psi chapéu, né? Isto aqui, como é contravariante, isto aqui vai ser o spec de psi chapéu composta com pi, né? Psi chapéu composta com pi. Agora, olha, como esse diagrama aqui é comutativo, né? Isso aqui significa que psi chapéu composta com pi, né? É igual a psi, tá ok? Então, spec dessa composição, né, vai ser o spec desse psi. Beleza? Isto aqui vai ser, obviamente, um homeomorfismo, porque ambos são homeomorfismo, a composição é um homeomorfismo, tá? Então, moral da história, a gente tem descrito dessa forma, né? Homeomorfismo. A gente tem descrito, então, essa fibra. Por quê? Porque essa fibra aqui vai ser homeomorfa ao spec de fp de x. E esse objeto aqui, a gente já estudou bem, né? A gente já estudou como são os specs de anéis de polinômios. Eles são formados por zeros, pelos ideais, forma pelo zero, união, os ideais primos formados por elementos irredutíveis, né? Então, vamos usar essa descrição aqui, né? A descrição já feita para entender um pouco melhor. Quer dizer, esse formalismo aí já diz muitas coisas, né? Ou seja, ao final, deixa eu aqui botar, né? O spec, quer dizer, a fibra esta já está identificada com isso daqui, né?
de forma mais concreta, né? Nós sabemos como é o spec, de f p de x, né? Nós sabemos como é esse daqui. Esse daqui é igual a quem? Primeiro tem que aparecer, desculpa, o ideal zero, união com ideais gerados por irredutíveis, né? Agora, como esse mapa psi, esse mapa aqui é sobrejetivo, se eu quero falar de um polinômio aqui, ele vai ser imagem de algum polinômio aqui. Então, eu posso usar essa notação. Então, este aqui vai ser gerado por um f barra, com a condição de que f barra, primeira coisa, f é um elemento de z de x, certo? Elemento de z de x, e f barra é irredutível, né? Irredutível em fp de x, né? Fp de x. Por quê? Tem que ser irredutível aí. Tá? Não estou dizendo que f seja irredutível em z de x, a pré-imagem, não. O f barra tem que ser. Tá? Pode acontecer que f não seja irredutível, porém f barra seja. Tá? Muito bem. Então, se eu quero descrever exatamente como seria essa fibra, né? Teria que usar esse mapa aqui, o spec de psi, né? Para indicar como são as imagens, né? Olha, então é o seguinte, por exemplo, quem seria o spec, ou seja, quem seria o correspondente ao zero? Né? Quem seria o correspondente ao zero? Quem seria o spec de psi correspondente a esse zero, né? Tá, então, olha, esse daqui, né, seria, a gente simplesmente, como vai trabalhar com imagens inversas, né, porque o spec aplicado em psi não é outra coisa que imagem inversa, né? Isso aqui é imagem inversa, né? Imagem inversa de zero, não é isso? Imagem inversa de zero. Imagem inversa do zero é o núcleo de psi. E nós sabemos quem é o núcleo de psi. O núcleo de psi é justamente PCX, certo? PCX, né? Ou seja, esse cara aqui, zero, está sendo levado via esse homeomorfismo aqui, certo? No núcleo de psi, nessa fibra, PZ de psi. Agora, como esse daqui, quer dizer, o zero é um ponto genérico aqui, né, e isto aqui é um homeomorfismo, então sua correspondente imagem tem que ser um genérico aqui também, beleza? Então, isso indica que esse cara aqui tem que ser ponto genérico, né? Ele corresponde a um ponto genérico, né? Né? Para cada primo, né? Temos já ponto genérico. Antes a gente só tinha um ponto genérico, né, nos exemplos anteriores. Agora para cada primo, né, já temos pontos genéricos, né? Então vai ser um ponto genérico do spec de z de x, né? Spec de c de x, né? E os outros caras, né? Como vai ser os outros caras? O spec dos outros caras, ou seja, de ideais gerados por f barra, com f um elemento de z de x, e f barra irredutível, né? Esses caras aqui são fechados, certo? Por que isso aí aconteceu? Porque esse cara é genérico, ponto genérico, né? Ponto genérico, né? Genérico, certo? O homeomorfismo tem que levar genérico em genérico, e fechado em fechado. Então os outros caras vão ser fechados, né? Esses caras aqui. E aí você pode demonstrar, né? Este aqui realmente é psi a menos 1 desse daqui, né? De f barra, né? E usando simplesmente um pouco de teoria dos conjuntos, você pode mostrar que isto aqui corresponde
ao ideal de z de x gerado por P e esse polinômio. Tá? Olha, vou dar uma ideia aqui. Por que esse daqui? Por que esse daqui é verdade, né? Olha, se você considera um elemento em psi a menos 1, né? Se G pertence a psi a menos 1 desse cara aqui, né? De F, então, psi de G, mas quem é psi de G? G barra. G barra tem que pertencer ao ideal gerado por F barra. Então, ele vai ser um múltiplo de F barra. Então, vai ser F barra vezes H barra, né? Porque esse H barra tem que ser um elemento de Fpx, via esse mapa psi, que é sobrejetiva. Então, ele seria a imagem de algum polinômio z de x, né? Mas, então, isso aqui indicaria que G menos FH, né, pertence ao núcleo de psi, né? Porque este aqui não é outra coisa que psi em G, este aqui é psi em G, igual a psi em FH, né? Então, a diferença vai estar no núcleo de psi, que nós sabemos que é Pz de x, né? Pz de x. Então, esse G pode ser escrito G menos f de h vai ser fh mais um elemento de p de x, ou seja, p vezes algum polinômio, digamos, f1. Algum f1, né? f1 que pertence a c de x, não é isso? C de x. Tá? Ok, então isso aqui está demonstrando que G pertence ao ideal gerado por P e por F, né? Isso aí mostra, então, essa primeira inclusão, né? E a outra inclusão é fácil ver, porque se um cara G, se um cara G pertence ao ideal gerado por P e F, né? Então, ele pode ser escrito como uma combinação desses dois. Então, ele vai ser P vezes algum polinômio, digamos, F1, mais F vezes algum polinômio H, né? Com F1 e H polinômios com coeficientes inteiros, né? Então, aplicando psi, você vai ter que psi em G, né, vai ser igual ao quê? Este cara aqui, né, está no núcleo. Então, quando você aplica psi, dá zero. Então, vai ser psi de F vezes psi de H, né? Que outro morre. E isto aqui é F barra, né? F barra vezes H barra, né? Então, ele está no ideal gerado por F barra. Ou seja, G está na imagem inversa, né? Então, G pertence à imagem inversa de F barra, tá ok? Certo? Isso aí, então, demonstra essa igualdade aqui, né? Essa igualdade. Ou seja, isso aí caracteriza, né, completamente a fibra. Por quê? Porque a fibra, então, vai ser dessa forma, né? Vai ser esse PC de x, vai estar formada por PC de x, corresponde a um ponto genérico, mais ideais gerados por dois caras, P e F, com a particularidade que esse F barra seja irredutível dentro de Fp de x, beleza? Muito bem, isso aí então descreve, né? Ou seja, vamos anotar aqui, né?
esses caras aqui, PF, né? PF, correspondem aos fechados, né? Fechado, né? Os fechados. Né? Ou seja, vamos anotar aqui, a fibra, né? A fibra, né? Para concluir essa parte aqui já, né? A fibra, né? A fibra, essa daqui, vai estar formada, então, por esse ponto genérico PZX, que vai ser o ponto gordo, união com ideais, né, dessa forma aqui, ó, PF, né, com a particularidade que esse F aqui, F barra, aliás, é irredutível, onde? Em FP de X, né? FP de X, tá bom? Muito bem. E esse daqui é o ponto fechado. Aliás, este daqui é o ponto genérico, né? Ponto genérico, né? E esse daqui são fechados, né? Pontos fechados, né? E tudo isso a gente viu que é homeomorfo ao spec do anel de polinômios com coeficientes em FP, ok? Muito bem, e por outro lado, né, somente vou indicar que a outra fibra, né, porque a gente estava procurando, deixa eu anotar aqui, vamos ver aqui, certo? Para entender bem como é o spec desse aqui, a gente precisava descrever as fibras. Já descrevemos as fibras, são specs de FPX, né? P é um número primo, falta descrever essa fibra aí, né? Mas esse daí os detalhes são mais técnicos, certo? Então somente vamos... Opa, o que aconteceu aqui? Tá, vamos abrir, opa, parece que... Tá, e para descrever então a outra fibra, parece que apagou, bom, depois eu procuro. Para descrever a outra fibra, né, o φ-1 do zero, né, simplesmente vou indicar que existe, né, uma identificação, né, com o spec do anel de polinômios com coeficientes racionais, né? Na verdade, a gente pode mostrar, né, que isto aqui está formado, né, os elementos aqui, deixa eu anotar. Este daqui vai estar formado por ideais principais, né? Dessa forma aqui, onde F, certo? É um elemento de C de X, irredutível, com F irredutível em Q de X, né? Em Q de X. E conteúdo zero, né? E 1 igual conteúdo de F igual a 1. Conteúdo significa que conteúdo é, por definição, o maior divisor comum dos coeficientes, né? Ou seja, se F, digamos, é escrito dessa forma, né? Aí xi, aí xi, e variando de 1 até n, né? O conteúdo de F vai ser o maior divisor comum desses coeficientes, de A0 a n, né? Então, estamos exigindo que seja igual a 1, ou seja, que não tenha, esses coeficientes não tenham nada em comum, né? Porque se isso aí acontece, né? Isso aí acontece, então vai existir uma correspondência
com os irredutíveis de Q de x, certo? Os irredutíveis de Q de x, e, portanto, vai estar em injeção com o spec de Q de x. Ah, sim, faltou aqui informar que temos o zero também, né? O zero, esse daqui vai ser o ideal zero, né? O ideal zero mais, né, união com este daqui, tá bom? Bom, então, moral da história, né, é que essa fibra aqui, né, pode ser identificada, então, com o spec de Q de x, ok? Muito bem, e aqui temos um diagrama, né, que mostra o que resume todo o nosso trabalho, né? Por exemplo, aqui a gente tem o spec de F2 de x, que corresponde à fibra, né, correspondente ao ideal primo 2, dos múltiplos de 2, vai estar os pontos genéricos 2, e aqui ó, os ideais, né, gerados por dois elementos, onde participa o primo, mais um irredutível em F2. Esse x é irredutível, x mais 1 também. Da mesma forma, x mais 1, né, em geral, x P mais x. Então, esse aqui seria a fibra correspondente ao ideal gerado por 2, fibra correspondente ao ideal gerado por 3, né, e assim, fibra correspondente ao ideal primo gerado por P, por esse número primo P. Né? Esses caras são os pontos genéricos. Né? E aqui temos a fibra, a imagem inversa do ideal zero, que, como vimos, pode ser identificado com o spec de Q de x. Né? Obviamente, você vai ter o zero, o ponto genérico, mais outros pontos, né, correspondentes a ideais principais gerados por polinômios irredutíveis com conteúdo igual a 1. Perfeito, então vamos parar por aqui.